Se você, assim como eu, foi uma criança nascida nos anos 2000, muito provavelmente você deve ter visto essa masterpeça das animações, Ratatouille. Não, pera, não é esse o filme de ratos que a gente tá falando. A gente tá falando de Por Água Abaixo. Tem algum último desejo? Levanta o rabo do gato e dá um beijo. Nossa! Se por algum motivo, por mais louco que seja, você nunca assistiu esse filme, Por Água Abaixo foi lançado em 2006, um dos melhores anos pra quem é fã de animação, e além disso ele é um filme da DreamWorks. E como todo bom filme da DreamWorks, esperem muitas piadas e alfinetadas na Disney. E o estúdio que animou esse filme foi o estúdio Aardman, aquele mesmo estúdio que fez Fuga das Galinhas, Wallace e Gromit, Shaun Carneiro e muitos outros. E sem mais enrolação, vamos logo assistir essa obra-prima. Logo na primeira cena do filme, a gente já vê que ele se passa na Inglaterra e que tá rolando a Copa do Mundo, e a Inglaterra tá na final. Então a gente é apresentado a uma família que tá se preparando pra ir pra uma viagem essa que ia durar alguns dias. Nisso a família vai pra viagem e deixa a casa sem ninguém. Pelo menos é isso que fica aparecendo, mas logo em seguida aparece o Rod, o ratinho da família. Música, maestro. Paropé, tropa do rato, come cu, come xereca. Paropé, tropa do rato, come cu, come... Mas ele não tá sozinho na casa, porque na verdade ele tem um monte de amigos. E aqui a gente tem uma cena mostrando quem são eles. Um soldado de brinquedo genérico, o Ken de terno, a Barbie de cabelo ruivo, a Barbie de cabelo preto, a Barbie de costas e um gnomo muito doido. Parece o meu grupo de amigos. Uma coisa da hora também é que quando o Rod tá vendo qual roupa ele vai usar, aparece a roupa do Wolverine. Isso acontece porque quem faz a voz original dele é o Hugh Jackman. Então o Rod sai pra se divertir pela casa com as bonecas, ele joga vôlei, golfe, ele matou um dos bonecos. Então ele começa a se aprontar de novo pra uma noite de cinema. E mais uma curiosidade da hora desse filme é que aqui eles não têm o Batman, mas eles têm o Hatman. E ainda por cima tem uma trilogia de filmes. Hatman, Hatman o Retorno e Hatman Retorna de novo. Aí essa DreamWorks cheia das referências. Caraca, um DVD, mano. Hoje em dia parece que um negócio desse é da Idade da Pedra. Da última vez que eu saí com uma garota foi exatamente assim. Então o Rod finaliza a noite deixando a boneca na casinha dela, e então ele volta pra gaiola dele. O Rod vai se deitar pra dormir e dá boa noite pra todo mundo da casa. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Só que como obviamente não tem nenhum ser vivo além dele na casa, ninguém responde. Outra curiosidade sobre esse filme é que era pro Rod ter dois mordomos. Eles seriam dois hamsters que iam cuidar, limpar ou ajudar as coisas que o Rod fazia pela casa, mas acabou que esses hamsters na verdade só apareceram nos trailers do filme e no final eles foram removidos. Mas Lusca, como é que você sabe disso? Ah, mas isso aí é muito simples. Eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais. Então, meu amigo símil, sabe o DVD? Pois é, eu tive um quando eu era criança. Deixa o like se você teve um também, mas se você não teve, também deixa o like. E nos filmes do DVD, assim como no cinema, antes de começar o filme sempre tinha trailers de filmes que iam lançar na época. E um desses filmes que eu tinha, muito provavelmente era Madagascar, afinal também era da DreamWorks. Eu vi o trailer de Por Água Abaixo e os dois hamsters estavam lá no trailer. Mas por que eles foram removidos do filme? Segundo as minhas pesquisas, era porque os produtores do filme queriam passar a sensação de que o Rod era solitário e também porque eles não agregavam em nada pra história do filme. Agora voltando pro vídeo, mas no meio da noite ele acaba escutando um barulho estranho dentro da casa e qualquer pessoa, ou rato, minimamente sensato nessa situação, se esconderia e buscaria por ajuda. O único problema é que o Rod, ele pede ajuda pra um soldado de plástico. Soldado, soldado, agora eu serei o seu soldado. Então Rod e o soldado, como toda boa vítima de filme de terror, vão em direção a um barulho que eles escutaram. Mas a porcaria do soldado não para de falar, então o Rod acaba tendo que apagar ele. Soldado! O Rod sobe em cima do balcão da cozinha e escuta o barulho vindo da pia. Então do nada ela explode e joga alguma coisa pra fora dela. Ele chega mais perto pra ver o que caiu na cozinha e toma um susto com a caixa de cereal. Então surge um bicho bizarro saindo do bolo e o Rod não tava vendo porque ele tava com a lanterna apontada pro lado errado. Só que quando ele se vira, ele acaba vendo que na verdade o monstro era um rato que se chamava Sid. E esse rato desgraçado é dublado por ninguém mais, ninguém menos do que o Alexandre Moreno. E se você não tem ideia de quem é esse cara, ele é só o dublador do Adam Sandler e do Alex do Madagascar. Então o Rod pergunta pra ele como é que ele veio parar ali, e o Sid só responde que ele tava num pub. Então uma tubulação estourou e ele veio parar dentro da casa. Eu não acredito! Olha o tamanho dessa pelona! Cuidado aí, colega. Isso não é chocolate, não. Então Sid liga a TV e tá rolando o comercial da Copa. E a gente descobre que a Inglaterra e a Alemanha vão se enfrentar na final. Ô, lugarzinho bom. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. O quê?
E depois que o Sid fala isso, o Rod começa a imaginar um futuro com os dois na casa, onde o Sid simplesmente acaba destruindo com toda a diversão que ele tinha. O Rod tenta mandar ele ir embora da casa, só que o Sid se recusa e ele diz que agora é ele que manda na casa. Esse lugar aqui agora é meu. Se eu mandar você pular, você pergunta de qual altura. Compreendeu? Então o Rod bola um plano infalível pra mandar o Sid de volta pro esgoto. Ele diz pro Sid que tem uma jacuzzi na casa e que ele ia preparar um banho pro Sid poder relaxar. Só que chegando na jacuzzi, a jacuzzi na verdade era uma privada. O plano dele era enganar um rato de esgoto, falando que uma privada era uma jacuzzi. Um rato de esgoto. Eu não preciso dizer que o plano não deu certo. Então o Sid ativa a privada e o Rod é mandado por água abaixo. Cinema demais. O Rod vai descendo pela tubulação do esgoto e no meio dela ele acaba encontrando o Nemo. Na moral, eu amo a DreamWorks. Ele acaba caindo do teto e entra em desespero por ter ido parar no fundo do esgoto. Então ele pensa que viu a saída do esgoto de uma luz que estava no final de um túnel, mas ele acaba caindo de novo e cai em cima de uma pintura de um rato artista de rua. E aqui ele percebe que ele foi parar no meio de uma cidade de ratos, no meio do esgoto. Aí do nada um rato maluco chega no Rod falando que o mundo vai acabar e que tá todo mundo condenado, até que um rato policial aparece pra ver o que tava acontecendo ali. Ah, finalmente um policial. Esse maluco está me perseguindo. Bom dia, Harry. Bom dia, Colin. Tá tudo bem? Tudo tranquilo. Olha só, fica de olho nesse aqui. Ele é meio pancadinha. O Rod tenta explicar pro rato policial que ele na verdade não é um rato de esgoto, e sim um rato que veio lá de cima, da alta sociedade inglesa. Só que o policial não dá muita bola pra ele e só diz pra ele não causar mais problemas. Por sorte tinha um rato marinheiro muito doido ali do lado, que tava escutando a conversa dele. E do lado do marinheiro a gente consegue ver o Nemo, só que infelizmente ele tá morto. Hip Nemo. Então, está tentando ir lá pra cima, marojo? Então o marinheiro diz pro Rod pra ele procurar o capitão de um barco chamado Jimmy Dodger. Mas vai ter que achar o barco. Eu sei onde está, eu sei. O Nemo tá vivo. Procurando o barco, o Rod vai pra uma área escura e assustadora do esgoto. Então ele acaba encontrando o Jamie Dodger, só que quando ele sobe no barco, uma mão robótica pega ele e finalmente a gente é apresentado a Rita, a capitã do Jamie Dodger. O Rod tenta pedir ajuda pra ela, mas antes que os dois possam conversar direito, ela escuta outros ratos falando e então ela esconde o barco usando essa camuflagem 1000 grau. O problema é que como o Rod é um destrambelhado, ele sem querer ativa a buzina do barco e acaba desfazendo a camuflagem. Então o Jamie Dodger acaba sendo abordado pelo barco dos ratos que estavam ali atrás da Rita. E tanto o Rod quanto a Rita acabam sendo capturados por esse ratão branco chamado de Alvino. E então a gente é apresentado o que supostamente é o líder desses ratos. Rita, Rita, Rita. Pensou que ia nos passar a perna. Que é? Tá olhando o quê? Fica quieto. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então a gente descobre que os ratos estão atrás da Rita porque ela supostamente roubou um rubi que pertencia ao chefão deles. Só que a Rita fala que não sabe de rubi nenhum e que ela não tá com ele. O Rod diz pra Rita pra ela explicar pros ratos que ele não tem nada a ver com isso e ela simplesmente fala pros ratos que ele é um ladrão de joias. Então o Rod acaba vendo que o rubi na verdade estava no bolso de trás da Rita e ele entrega ela pros ratos. Valeu, colega. O chefinho vai ficar muito feliz. E chegando no esconderijo do chefão, a gente descobre que o chefão dos ratos na verdade é um sapo. Olá, Rita. Então o sapão só manda os ratos se livrarem deles, até que o Rod fala que ele veio da superfície. Então o sapão muda completamente de atitude e começa a tratar bem o Rod. Então o sapão resolve mostrar pro Rod a coleção de itens valiosos dele. Enquanto ele tava mostrando a coleção, que cá entre nós ela é horrorosa, o Rod fala pra ele que tava achando sim a coleção muito inspiradora, o que deixa o sapão muito irritado. Inspiradora? Você não disse que eu ia achar inspiradora? Eu disse que você acharia interessante, não inspiradora. Eu confesso que eu não entendi muito bem o problema de usar essa palavra, mas isso não importa porque o Rod acaba deixando tudo pior quando ele simplesmente destrói toda a coleção que o velho tem. Arrasou. Então, extremamente irritado, o sapão manda congelar os dois lá no freezer. E eles vão congelar o Rod e a Rita usando nitrogênio líquido. Aqui no freezer a gente consegue ver um easter egg de Star Wars. Olha ali o rato Han Solo. A Rita consegue soltar os dois utilizando um clipe de papel. Só que ao mesmo tempo o sapão ativa a máquina de congelar. Mas quem fica congelado na verdade são o Alvino e o Spike. A Rita consegue recuperar o rubi e pra escapar dali ela rouba um cabo que ela vai usar de rapel. Espere, espere. Isso não vai aguentar nós dois. Tem razão. Então tchau. Não, espere. Ele acaba pulando
pulando em cima dela pra não ficar pra trás. E pendurado na Rita, ele acaba quebrando o cinto dela, fazendo a calça dela cair. E ela solta o cabo, fazendo os dois caírem em cima de um cano de metal. A Rita pega o cabo que ela roubou e começa a usar ele de cinto. E ela deixa o Rod pra trás. Só que o Rod não quer ficar pra trás, então pra isso ele tenta seguir ela. De uma forma estúpida, mas ele tenta. Então os ratos capangas aparecem de novo e começam a seguir o Rod. E eles vão seguindo ele até chegar em uma ponte levadiça. E por sorte do roteiro, o Rod tá no topo da ponte no exato momento que o barco da Rita tava passando. Ele consegue pular pra dentro do barco, só que isso faz a Rita se desequilibrar e ela deixa o Ruby cair. E ele acaba caindo nas mãos do Rod. Só que como o Rod é um rato da realeza, ele entende de luxo, riqueza e também entende de joias. E ele percebe que esse rubi não era um rubi de verdade, e sim um rubi feito de vidro. E pra provar isso, ele quebra o rubi na frente dela. A Rita fica furiosa e vai pra cima dele tentando matar o cabra, mas ela acaba desistindo e aceitando que o rubi não era um rubi de verdade, e sim um rubi falso. E ela conta pro Rod que aquele rubi ia mudar a vida dela e da família dela. Tanto que o pai dela passou a vida toda procurando por aquele rubi, e pra isso o velho acabou quebrando todos os ossos do corpo dele. O Rod então faz uma proposta pra Rita, que se ela ajudar ele a voltar pra superfície, ele daria pra Rita uma das joias que a família dele tinha. E então os dois fecham um acordo assinado com saliva, e então a gente volta pro sapão, e aqui ele tá tendo uma conversa com os girinos dele. A gente descobre que ele não tá nem aí pro rubi na verdade, e agora ele quer recuperar o cabo que a Rita roubou, e sem aquele cabo, ele disse que eles não vão conseguir realizar o plano dele. Antes de seguir em direção à superfície, a Rita e o Rod dão uma parada na casa dela, e ali o Rod conhece a família dela. Quando o pai da Rita descobre que eles estão indo em direção à superfície, ele chama ela pra ter uma conversa a sós, e um dos irmãos da Rita acaba entrando na conversa também, e ele diz pra eles que ele bolou o plano de entregar o Rod pro sapão e ganhar uma recompensa por isso. Só que o Rod acaba escutando eles falarem isso. Então, eu entrego o Rod pro sapão e pego a recompensa, e aí a gente fica numa boa até o final das nossas vidas. É esse o seu plano? É, o sapão vai pagar uma fortuna por ele. Então depois de escutar isso, o Rod resolve roubar o barco da Rita e ir embora sozinho. Só que se ele tivesse escutado só mais 5 segundos de conversa, ele ia ver que na verdade nem a Rita nem o pai dela concordavam com o plano. Era só o irmão dela que era muito paranoico. O Rod acaba ficando à deriva porque o barco parou de funcionar e ele não faz ideia de como consertar o barco. E nisso a Rita acaba alcançando ele e ela conta que na verdade era tudo um plano do irmão dela. E agora preso num patinho de borracha e deixado pra trás, ele se prende numa cordinha que tava amarrada no barco e solta essa pedrada aqui. Fria Rita, como me irrita, ela é tão terrível, menina insensível, pra lhe conquistar, joias quero dar, como ela é cruel com Roddy, eu... Roddy St. James de Kingston. A Rita acaba perdoando o Rod e deixa ele voltar pro barco, só que enquanto ele tava ajudando a limpar o barco, os ratos capangas do sapão aparecem mais uma vez e começa uma perseguição muito louca. Durante a perseguição eles conseguem ir se livrando um por um dos capangas, e também do nada o Rod acaba beijando uma noiva, e é nessa hora que a gente tem aquela famosa cena do meme. Tem algum último desejo? Você se engora que você for gozar, segura as bolas do saco. Então o Rod e a Rita conseguem deixar os ratos capangas pra trás, e a gente volta pro esconderijo do sapão, onde a gente conhece o primo francês dele. Então o sapão conta pro primo dele o que aconteceu, e agora o primo dele vai ter que ir atrás do Rod e da Rita pra buscar o cabo mestre que eles roubaram. A Rita e um cúmplice me roubaram uma coisa que é insubstituível. Tudo bem, chefe! Já pegamos outro! Agora a gente descobre que o plano do sapão é acabar com todos os ratos, e a gente também descobre um pouco mais da origem dele. O sapão, assim como o Rod, também era um bichinho de estimação, só que ele era o bichinho de estimação do príncipe Charles. E ele e o príncipe Charles eram muito próximos, até que o príncipe acabou ganhando um animalzinho novo, que era um ratinho, e o sapão acabou sendo substituído. E além de ser substituído, um dos funcionários do palácio acabou jogando ele pela privada, e ele foi por água abaixo. Cinema demais. Voltando pro barco, o Rod e a Rita acabam sendo abordados pelo sapo francês e os capangas dele, e ainda tem um sapo mímico que eles usam pra fazer videochamada com o sapão. E ele conta pra eles que ele tá atrás do cabo mestre, e ele precisa recuperar ele antes do final da Copa. E pra escapar dos sapos, o Rod joga uma mosca pro alto, fazendo com que os sapos fiquem com as línguas presas, e a Rita prende todos eles num galho. O único sapo que sobra é o líder deles, afinal ele é o menos incompetente dali. E enquanto eles estavam lutando, o barco acaba indo em direção a uma cachoeira que tava dentro do esgoto. Eles usam a mão robótica do barco pra se segurar em um cano pra não cair, e o sapo consegue pegar o cabo deles. Então o sapo chuta a mão do barco, fazendo os dois caírem, mas o que ele não esperava era que a Rita e o Rod usassem um saco plástico pra sair voando e recuperar o cabo das mãos dele. E aqui a gente acaba se despedindo do Jamie Dodger.
Eles acabam saindo por uma chaminé e vão voando até a casa do Rod. E lá dentro o Rod cumpre a promessa dele e ele dá um rubi novo pra Rita e ele ainda dá uma outra joia pra ela comprar um barco novo. A Rita pergunta pro Rod onde é que tá a família dele, porque mais cedo no filme ele disse pra ela que também tinha uma família muito grande e unida, o que nós sabemos que é mentira. E antes que ele pudesse contar a verdade pra ela, o Sid aparece todo empolgado com o jogo da Copa e o Rod fala pra Rita que na verdade ele era o irmão mais novo dele. O que o Rod não esperava era que os dois já se conheciam. Então vamos seguir com o nosso passeio, Rita. E aí, Sid? Tudo bem, Rita. Como é que vai o seu pai? Tá melhorando. A Rita fala pra ele que tá tudo bem se ele não tiver uma família e os dois acabam se despedindo. A Rita usa a privada pra voltar pro esgoto e o Rod vai pra sala com o Sid, onde ele começa a se entupir de refrigerante. E o Sid diz pra ele não exagerar, porque senão ele não ia conseguir segurar até o intervalo do jogo. E o Rod então simplesmente tem uma epifania e descobre o plano do sapão. Esse é o plano do sapão. É por isso que ele quer o cabo. Quando todos forem ao banheiro, a cidade inteira vai por água abaixo. Ele disse, cinema demais. Ao mesmo tempo, lá no esgoto, os ratos conseguiram capturar a Rita de novo e o sapão pegou de volta o cabo mestre. E ele coloca de volta o cabo no lugar dele e agora com tudo funcionando, eles vão conseguir abrir o portão da cidade. Voltando pro Rod, o Sid tá chorando porque ele acha que o Rod vai se vingar e jogar ele de volta no esgoto, mas na verdade o Rod pede pra ele ficar na casa e cuidar da humana dele. E ele também pede pra ele ativar a descarga pra ele poder voltar pro esgoto e salvar todo mundo. Ele acaba caindo em cima daquele rato biruta e começa a procurar pela Rita. E o sapão ativa uma alavanca que faz o portão de ferro abrir e o Rod consegue encontrar a Rita. Só que os ratos capangas do sapão amarraram ela em um cano perto do portão. Mas por sorte ele acaba tendo uma ideia. O Rod dá uma de Up Altas Aventuras e vai salvar a Rita. Ele chega nela pedindo desculpas por ter mentido pra ela, mas ela diz que depois eles resolvem isso porque afinal agora eles têm que salvar a cidade. Quando o apito tocar e todos lá em cima forem ao banheiro, a cidade inteira vai por água abaixo. Oh meu Deus, ele disse de novo. Antes deles conseguirem sair dali, o sapão e os ratos chegam e o sapão consegue furar o balão do Rod com uma metralhadora de clipes de papel, o que faz com que eles percam o controle e acabam caindo na frente deles. Acham que são muito espertos, não acham? Pois eu vou rir por último quando o último rato asqueroso for por água abaixo. Meu Deus, falaram de novo. Nessa hora o sapão fala que além de eliminar os ratos, ele ia repopular o esgoto com os girinos dele. E não é pouco girino não, o cara é literalmente o catra dos anfíbios. Então o Rod solta um cano de nitrogênio líquido, fazendo o chão e alguns capangas congelarem, o que causa uma confusão e os dois aproveitam pra escapar dali. O sapão tenta impedir eles, mas como uma parte do cano que eles estavam em cima estava se soltando, o nitrogênio faz o pé do sapão ficar congelado. Mas mesmo assim isso não ajuda muito porque o jogo entrou no intervalo e as pessoas começaram a ir pro banheiro e dar descarga. O sapão acaba pegando a Rita e ele tenta pegar o Rod também, só que ele consegue desviar e ele faz com que o sapão prenda a língua dele nas engrenagens do portão. Mas lá no fundo do esgoto já dá pra ver a onda causada pelas descargas e aquele sapo francês aparece pra tentar impedir o Rod e o sapão joga a Rita lá de cima, mas o Rod usa o sapo francês pra conseguir salvar ela. E a engrenagem que tava prendendo a língua do sapão puxa ele junto com um pedaço de cano que tava no pé dele, fazendo com que o nitrogênio caia e congele toda a onda gigante. E com a onda toda congelada, os ratos da cidade comemoram por ter sido salvos. Toca aqui, irmão! Esquece. Eu não tanquei isso aqui. E com o sapão e os capangas dele derrotados e a cidade salva, o filme acaba com a inauguração do Jamie Dodgers 2 e todo mundo da cidade fazendo uma festa em comemoração. Eu adoro um final feliz. Você ficou molenga, é? Eu gosto de finais tristes, cheios de violência. Agora eu acho que ele tá feliz. E o filme acaba com o Jamie Dodgers 2 no modo turbo, indo pra longe. E a gente indo direto pras considerações finais. Dessa vez não vai ter consideração final porque o filme é simplesmente bom em tudo. E dito isso, até semana que vem. Provavelmente. Tem algum último desejo? Tem. Pode sair voando do barco gritando que nem uma garotinha. O quê? Tem algum último desejo? Levanta o rabo do gato e dá um beijo. Nossa! Tem algum último desejo? Você se engora que você for gozar, segura as bolas do saco.